Pare tudo o que você está fazendo agora. Olhe para a vida dos seus filhos e me responda com total sinceridade. Você sente que existe um muro invisível impedindo que eles avancem? Que por mais que eles se esforcem, as portas do emprego não abrem, os estudos não prosperam e parece que amizades estranhas estão sugando a energia e o futuro deles? Hoje é sábado, 23 de maio de 2026. E o que eu vou te revelar nos próximos minutos não é apenas uma mensagem de conforto. É um chamado de guerra espiritual que a maioria dos pais ignora até ser tarde demais. Existe uma investida silenciosa tentando selar o destino da sua descendência na estagnação e na rebeldia. Se você sente esse aperto no peito, esse pressentimento de que algo está errado, entenda, isso não é coincidência. É um sinal de que a blindagem da sua casa foi comprometida. Mas preste muita atenção. Existe um segredo oculto no Salmo 112, versículo 2, que quando ativado sob a intercessão de São João Bosco, o guardião implacável da juventude, cria uma barreira de fogo que nenhum espírito de inveja ou olho gordo consegue atravessar. Eu vou te mostrar hoje como usar esse código espiritual para destravar a carreira, os concursos e afastar, de uma vez por todas, essas amizades de rua que querem levar o seu filho para o abismo. Muitos pais estão vendo seus filhos definharem espiritualmente porque não sabem como assumir o posto de general do lar. Se você perder o que vamos fazer nesta oração forte, você continuará lutando contra a maré. Mas se você ficar até o final, eu vou te ensinar o ato profético com a peça de roupa ou a Bíblia que vai selar as entradas da sua casa contra todo o mal. Você está pronto para ver as correntes caírem e o nome do seu filho ser escrito na lista dos aprovados e abençoados? O tempo das portas fechadas acaba agora. O inimigo achou que tinha o controle sobre a sua linhagem, mas ele esqueceu que você serve ao Deus que cumpre promessas. Prepare-se, porque a partir deste minuto, a história da sua família vai mudar e o que estava travado vai começar a fluir com uma força que você nunca viu. O cerco foi armado, mas a nossa contraofensiva começa agora. Você já sentiu que, por mais que você aconselhe, por mais que você invista e ore, parece que suas palavras batem em um teto de vidro e voltam? Muitos de vocês que estão me ouvindo agora passam noites em claro, ouvindo o barulho da chave na fechadura tarde da noite, ou pior, o silêncio ensurdecedor de um filho que se trancou no quarto e não deixa mais ninguém entrar. Você olha para aquele jovem que um dia foi cheio de sonhos e vê um semblante apagado, uma apatia que não combina com a idade ou uma agressividade que explode por qualquer motivo. A verdade que ninguém te conta no dia a dia é que essa estagnação não é falta de sorte e muitas vezes não é nem falta de competência. Existem jovens brilhantes com diplomas na mão que não conseguem passar da primeira fase de uma entrevista de emprego. Existem estudantes que eram nota 10 e de repente não conseguem mais se concentrar em uma única página de um livro. Por quê? Porque o ataque não é contra o intelecto deles, é contra o destino profético da sua linhagem. O Salmo 112, versículo 2, que mencionei há pouco, diz que a linhagem do justo será poderosa na terra. Se a promessa é de poder, por que o que vemos tantas vezes é a fraqueza, o vício e a dependência? São João Bosco, o pai e mestre da juventude, entendeu isso como ninguém. Ele via em suas visões que a juventude era o campo de batalha principal entre o céu e o inferno. Ele sabia que se o inimigo conseguisse roubar os anos de formação de um jovem, ele teria um adulto quebrado e uma família futura destruída. Quando você vê seu filho cercado por amizades de rua, aquelas pessoas que parecem ter um imã para o que é errado, entenda que essas pessoas não surgiram por acaso. Elas são agentes de distração, enviadas para drenar o tempo e a unção que deveria estar sendo usada para construir o futuro. Você se sente impotente, sente que perdeu a autoridade dentro da sua própria casa. Talvez você tenha tentado de tudo: castigos, conversas longas, ajuda profissional e nada mudou. O peso desse desespero é o que o inimigo usa para fazer você desistir de lutar. Ele quer que você aceite que a vida é assim mesmo, que é apenas uma fase. Mas hoje, sábado 23 de maio, nós viemos para dizer que essa fase termina agora. A blindagem da sua casa não é feita de ferro ou concreto, ela é feita de autoridade espiritual.
Se as portas estão fechadas para o seu filho lá fora, é porque existe uma tranca espiritual que foi colocada sem que você percebesse. Muitos pais cometem o erro de lutar contra a carne e o sangue. Eles brigam com o filho, discutem com as amizades, mas esquecem de dobrar o joelho e confrontar o verdadeiro arquiteto dessa confusão. O que está em jogo aqui não é apenas um emprego melhor ou uma nota na prova. É a continuidade do seu nome. É a paz do seu coração ao ver sua descendência prosperar e ser luz no mundo. A inveja que se instalou na sua porta, o olho gordo de vizinhos ou até de parentes que não suportam ver o potencial da sua família, criaram uma névoa que cega o caminho dos seus filhos. Mas agora, preste muita atenção, porque aqui entra a virada de chave que você não esperava. Você está pedindo a Deus para mudar o seu filho, para que ele mude de atitude, para que ele encontre um rumo, mas a verdade que vai confrontar o seu espírito agora é esta: o problema pode não estar no comportamento do seu filho, mas na frequência espiritual que a sua casa está emitindo. Nós passamos tanto tempo focados no erro do filho que esquecemos que a casa é um corpo único. Se o general do lar, que é você, está desarmado ou operando na frequência do medo e da murmuração, a porta fica escancarada para o invasor. Você acha que está lutando contra a rebeldia dele, mas na verdade você pode estar alimentando, sem querer, o próprio cerco que o prende. O segredo para destravar a vida dele não começa com uma mudança nele, mas com uma alteração radical na hierarquia espiritual que você estabelece hoje entre essas 4 paredes. Você entende o que isso significa? Se a frequência da sua casa é de medo, o seu filho respira insegurança. Se é de conflito, ele respira rebeldia. Mas hoje, essa engrenagem vai travar. Eu vou te revelar agora o porquê de São João Bosco ter sido tão implacável contra o que ele chamava de ladrões de almas. Ele não via apenas rapazes desorientados. Ele via príncipes vivendo como mendigos, porque aceitaram as migalhas do sistema. O seu filho não nasceu para ser mais um na fila do desemprego. Ele não nasceu para ser o amigo legal que só serve para carregar os outros nas costas enquanto a vida dele afunda. O Salmo 112 diz que a linhagem do justo será poderosa. Poderosa, isso não é uma sugestão, é um decreto. Se o seu filho está sendo pisado pelas circunstâncias, existe uma inversão de valores espirituais que precisa ser corrigida agora. E aqui está o primeiro segredo que vai começar a destravar a vida dele: a lei do contágio espiritual. Você já reparou que às vezes basta uma ligação de certa amizade para o humor do seu filho mudar completamente? Ou que, após ele sair com certas pessoas, ele volta para casa com um peso, uma apatia ou até um cheiro de derrota? Isso não é psicológico, é transferência. Essas pessoas são âncoras. E para o seu filho navegar para o oceano da prosperidade, essas âncoras precisam ser cortadas. Mas como fazer isso sem gerar mais guerra dentro de casa? Como afastar quem ele acha que é amigo sem que ele te veja como inimigo? A resposta está na blindagem de Bosco. João Bosco não expulsava os jovens. Ele criava um ambiente onde o mal não conseguia permanecer. É isso que vamos fazer hoje. Vamos saturar a sua casa com uma presença tão forte que essas amizades tóxicas vão começar a se sentir desconfortáveis perto do seu filho. Elas vão se afastar sozinhas, porque a luz que vamos acender hoje vai cegar a escuridão que as guia. Preste atenção: o desemprego do seu filho, aquela entrevista que nunca retorna, aquele concurso que ele bate na trave por um ponto. Você acha que é falta de estudo? Muitas vezes é um bloqueio de visão. O inimigo coloca uma venda nos olhos de quem decide a contratação. Ele cria um currículo invisível de rejeição que acompanha o seu filho. Mas o Salmo 112:2 é o solvente espiritual para essa venda. Quando ativamos esse código, o nome do seu filho passa a brilhar. Ele deixa de ser apenas um nome no papel e passa a ser uma solução necessária para aquela empresa. Você está sentindo esse calafrio agora? Não tenha medo. É a autoridade de general do lar retornando para suas mãos. Muitos de vocês foram desarmados pela culpa. O inimigo sopra no seu ouvido: a culpa é sua, você não soube educar, você foi muito mole, ou você foi muito duro. Mentira, a culpa é a algema que te impede de lutar. Jogue essa culpa fora agora. O que importa não é o que aconteceu até ontem, mas o que você vai decretar neste sábado.
dia 23 de maio. Agora eu quero que você visualize o quarto do seu filho, ou aquele lugar da casa onde ele passa mais tempo. Você consegue sentir que ali existe uma densidade? É ali que o inimigo montou o acampamento da estagnação. Ele usa as redes sociais, os jogos, as conversas fúteis para criar um loop de dopamina barata que rouba a ambição do seu filho. Ele quer que o seu filho se sinta satisfeito em não ter nada. Mas o poder prometido no Salmo 112 não aceita a mediocridade. Nós vamos realizar o ato profético em instantes. Eu vou te explicar por que a peça de roupa ou a Bíblia é tão importante. Na Bíblia, as vestes representam a identidade e o destino. Lembra da túnica de José? Ela representava o favor do pai. Quando o inimigo quer destruir um jovem, ele primeiro rasga a túnica da sua autoestima e da sua fé. O que vamos fazer hoje é restaurar essa túnica espiritual. Mas cuidado, antes de passarmos para a oração de quebra de correntes, você precisa entender que a inveja é um projétil espiritual. Às vezes, o seu amigo ou aquele parente que pergunta: o fulano já arrumou emprego? Não está perguntando por preocupação. Ele está lançando uma carga de comparação e julgamento que pesa nos ombros do seu filho. A blindagem que vamos construir agora vai agir como um espelho. Todo olho gordo, toda palavra de maldição lançada contra a carreira e os estudos dele vai bater e voltar para a origem, perdendo a força sobre a sua casa. Você está pronto para subir o tom dessa batalha? Porque o que eu vou te ensinar agora, sobre a intercessão de São João Bosco, vai mudar a forma como você olha para o seu filho quando ele estiver sendo difícil. Você não vai mais ver um jovem rebelde. Você vai ver um território ocupado que está prestes a ser libertado. O inimigo sabe que se esse jovem despertar, ele vai mudar o destino de toda a sua árvore genealógica. Por isso a luta é tão grande. Por isso o cansaço é tão real. Eu quero que você respire fundo. Sinta a presença de São João Bosco se aproximando desta corrente. Ele, que tirou milhares de jovens das garras do abandono e do vício, está aqui para te dar a estratégia final. O tempo de você chorar escondida no banheiro acabou. O tempo de você ficar olhando o celular esperando uma notícia ruim acabou. O que estava travado vai sofrer uma pressão espiritual tão grande que as portas não terão outra opção a não ser escancarar. Prepare agora os elementos que eu te pedi. Se você não tem uma peça de roupa dele por perto, pegue a sua Bíblia. Se não tiver a Bíblia, use as suas mãos, porque elas são os canais da autoridade que Deus te deu. Estamos prestes a entrar na zona de impacto. O Salmo 112 contra 2 vai deixar de ser uma leitura e vai se tornar uma armadura. Você acredita que a linhagem do justo será poderosa? Você aceita que o seu filho é essa linhagem? Então não desvie o olhar. O que vamos fazer agora é o que separa os pais que apenas assistem à destruição dos filhos daqueles que escrevem a vitória deles no mundo espiritual. O cerco que o inimigo montou em volta da sua casa está prestes a ser consumido pelo fogo que São João Bosco trazia em seu coração pelos jovens. A tranca vai cair, o currículo vai ser visto, as amizades de rua vão desaparecer e o brilho nos olhos do seu filho, aquele brilho que você pensou que tinha perdido para sempre, vai voltar com uma força que vai te fazer cair de joelhos, não mais de dor, mas de gratidão. O general Dolar está de pé, e quando o general se levanta, o exército das trevas bate em retirada. Vamos para o ato profético agora, porque o céu já deu o sinal verde para a sua vitória. Agora, general Dolar, o momento da teoria acabou. O céu está em silêncio para ouvir o seu decreto. E o inferno está em pânico, porque você finalmente entendeu que a sua autoridade não vem do seu grito, mas da sua posição espiritual. Pegue agora esse objeto que você separou, seja a peça de roupa do seu filho, seja a sua Bíblia aberta no Salmo 112. Sinta o peso dessa responsabilidade, mas sinta, acima de tudo, o peso da glória que está descendo sobre as suas mãos agora. Neste exato momento, sábado 23 de maio, estamos ativando a blindagem de Bosco. Imagine que essa peça de roupa que você segura não é apenas um tecido. Ela representa o corpo, a alma e o espírito da sua descendência. Assim como a túnica de José era o símbolo do favor do Pai, o que estamos fazendo aqui é revestir o seu filho com uma armadura invisível, mas impenetrável. Eu quero que você estenda a sua mão sobre esse objeto ou sobre a sua Bíblia
e comece a profetizar comigo no íntimo do seu espírito. Diga agora: o muro invisível caiu. Sinta o impacto dessa declaração. Aquele bloqueio que impedia o currículo de ser visto, aquela barreira que fazia o seu filho desistir nos últimos metros da linha de chegada, está sendo pulverizada agora pelo poder do Salmo 112, versículo 2. A linhagem dos justos não foi feita para a estagnação, ela foi projetada para o poder. O código espiritual está destravado. A partir desse segundo, o nome do seu filho não é mais um fardo para o sistema. Ele se torna uma solução cobiçada por empresas, por universidades e pelo reino de Deus. E quanto àquelas amizades de rua que tanto te preocupam, preste atenção ao que vai acontecer. Sob a intercessão de São João Bosco, estamos instalando um filtro de santidade nas portas da sua casa. Aqueles que carregam o contágio da derrota, aqueles que trazem o cheiro do mundo e o peso da rebeldia, começarão a sentir um desconforto insuportável na presença do seu filho. Eles não vão mais ligar. Eles não vão mais chamar na porta. Existe uma frequência de luz sendo emitida agora da sua sala, do seu quarto, que cega a escuridão que guiava esses agentes de distração. A separação é divina, é cirúrgica e é definitiva. O seu filho está sendo isolado para ser preparado para o governo. Você sente a mudança na atmosfera da sua casa? O ar parece mais leve, não é? Isso é porque a tranca espiritual que o inimigo colocou na sua fechadura acaba de ser derretida pelo fogo da intercessão. Aquela apatia, aquele semblante apagado que você via no seu filho quando ele passava por você no corredor, está sendo substituído agora por uma inquietação santa. Ele vai começar a sentir uma sede de futuro que ele mesmo não saberá explicar. Onde havia o vício do celular e da dopamina barata, vai nascer uma fome de propósito. Ele vai olhar para os livros, para os projetos e para a própria vida com os olhos de quem descobriu que é um príncipe, não um mendigo de atenção. A inveja que estava alojada no rodapé da sua casa, aquele olho gordo que vinha de conversas maldosas de terceiros, bateu agora no espelho da blindagem de Bosco e voltou para o abismo. O Salmo 112 diz que o justo não teme más notícias. Por quê? Porque o coração dele está firme. O seu coração, como general deste lar, está firme hoje. Você não vai mais acordar com o peito apertado. Você não vai mais vigiar o sono dele com medo do que o amanhã reserva. O amanhã do seu filho acaba de ser confiscado das mãos do inimigo e entregue nas mãos daquele que cumpre promessas. O ato profético que você realizou agora selou as entradas e saídas. Ao tocar nessa peça de roupa ou na Bíblia, você agiu como sacerdote da sua família. A túnica foi restaurada. A identidade de vencedor foi colada na testa da sua descendência. Se havia um processo travado na justiça, se havia um concurso que parecia impossível, se havia um emprego que nunca chegava, entenda, a ordem de liberação foi assinada no tribunal do céu agora. São João Bosco, que nunca deixou um jovem sem resposta, está movendo as peças no tabuleiro humano para que o caminho do seu filho seja aplanado. Não olhe mais para o seu filho com os olhos da carne. Não veja mais a rebeldia. Veja o processo de libertação. O general do lar assumiu o posto. E quando a hierarquia espiritual é restaurada, o caos é obrigado a se organizar. O seu filho é a linhagem poderosa da terra. O seu nome será honrado através dos frutos dele. O tempo de choro no banheiro acabou. O tempo de ver a vida deles escorrer pelo ralo das más influências cessou hoje. 23 de maio, sinta a vitória correndo pelas suas veias. O que estava morto reviveu. O que estava travado fluiu. A barreira de fogo está erguida. E nada, absolutamente nada que venha de fora, terá permissão para tocar no destino profético da sua casa. Você está blindado. Seus filhos estão guardados. A prosperidade não é mais um sonho distante. É a realidade que começa a se manifestar no próximo amanhecer. O cerco foi quebrado e a contraofensiva foi um sucesso total. A sua descendência é luz e a luz não retrocede diante das trevas. Está feito, está selado, está decretado pela autoridade da fé e pela intercessão dos santos. A glória da segunda casa será maior que a da primeira. O seu filho voltou para os planos de Deus. Mas escute com a alma, general do lar.
O que selamos hoje aqui, neste sábado 23 de maio, não é um evento isolado. É o nascimento de uma nova postura espiritual. O inimigo conhece a força de uma mãe e de um pai que despertam. E ele tentará nos próximos dias sussurrar novamente que nada mudou ou que o silêncio do seu filho é derrota. Por isso, a partir de agora, você não pode mais caminhar sozinho ou permitir que o barulho do mundo esfrie o fogo que acabamos de acender no altar da sua casa. Um general precisa de um centro de comando, de um lugar onde as estratégias de guerra espiritual são atualizadas e onde a autoridade é reafirmada diariamente. Se você sente que este é o seu posto, se você compreende que a vida e o emprego do seu filho dependem da sua constância em manter essa blindagem de busca ativa, eu te convido a formalizar agora o seu lugar nesta aliança de generais. Não encare isso como um simples movimento em uma rede social. Ao se inscrever neste canal e ativar as notificações, você está emitindo um sinal claro no mundo espiritual de que a sua casa agora tem um vigilante que não dorme. Você está decretando que as portas da sua família estarão permanentemente sintonizadas na frequência da vitória e que você receberá, sem falta, cada nova instrução e cada novo código que o céu nos enviar para proteger a sua descendência. Faça deste gesto o seu primeiro ato de governo após esta oração forte. Clique e confirme que você assume o comando definitivo do seu lar, garantindo que o conteúdo de amanhã chegue às suas mãos para reforçar a armadura que colocamos hoje. Deixe o nome do seu filho ou o cargo que ele almeja nos comentários como um selo de posse sobre o futuro dele. O muro invisível caiu, mas as muralhas de luz precisam ser reforçadas todos os dias. Bem-vindo ao centro de comando, onde os príncipes são restaurados. A nossa próxima estratégia já está sendo preparada, e eu não permitirei que você fique desarmado na próxima batalha. A linhagem poderosa está de pé e ela avança agora.